Olá, o que gostaria que fosse manchete nos jornais de amanhã? Tantas manchetes que eu gostava de ver amanhã. Talvez Kamala Harris vence as eleições nos Estados Unidos. Ou o cancro deixa de ser uma doença fatal. Ok, duas manchetes bastante distintas. Mariana Jones, escritora de livros infantis, muito obrigada por estar aqui connosco. Eu vou começar por um assunto relativamente recente que se prende com o seu trabalho. Em junho, a apresentação do seu último livro, O Avô Rui, O Senhor do Café, que foi feita na FNAC no Norte Shopping, foi invadida por elementos do grupo Habeas Corpus, que foi fundado e é liderado pelo ex-juiz Rui Fonseca e Castro. Pode contar-nos mais detalhadamente o que é que aconteceu? Sim, no dia 1 de junho estava na Feira do Livro, quando um desses elementos me foi confrontar lá, filmando minha cara e perguntando porque é que eu odiava crianças, porque é que eu doutrinava crianças para a homossexualidade e pedofilia. Não, eu reconheci-o imediatamente, porque ele já vinha desde outubro fazendo intimidações e ameaças pelos meios digitais. Já tinham inclusivamente estado à porta de uma das apresentações que ocorreu em Braga, à porta fechada. E depois voltaram, e aí já com o ex-juiz, à FNAC, à apresentação no dia 22 do Avô Rui e o Senhor do Café, com o mesmo intuito, interromper a apresentação porque eu sou a autora do livro Pedro Gosta do Afonso e deles considerarem esse livro uma forma de doutrinar crianças para a homossexualidade ou pedofilia. Portanto, eles interromperam com megafones, se não estou em erro. O propósito foi não a deixar sequer ter a palavra. Sim, eles falam logo de um tom muito alto, filmando, utilizando vários telemóveis e filmando, e as perguntas que fazem, normalmente falando do meu nome em voz alta, começam logo com essas perguntas ofensivas. Portanto, não houve possibilidade de eu falar nenhuma palavra. Ainda tentei dizer bom dia, mas já não consegui, até porque depois os ânimos ficaram muito exaltados pela parte das pessoas que também sentiram a sua liberdade afetada por estarem na FNAC para a apresentação do livro e não conseguirem ver nada. Mas era alguma coisa que já esperava, tendo em conta que eles já vinham a fazer estas ações de intimidação de várias formas? Sim, confesso que eu não esperava na Feira do Livro, aí foi surpreendente. Que foi numa outra ocasião. Foi nem um mês antes. Eu também estava numa ação de autógrafos na Praça Leia com o Avô Rui, e quando fui surpreendida na FNAC já esperava, porque 3 dias antes recebi vídeos do ex-juiz à porta da Assembleia a dizer que vinha ter comigo à FNAC do Norte Shopping. Portanto, imaginei que pudessem aparecer, não sabia quantos, se era só ele, se eram 2, se eram 10, mas imaginava que pudessem aparecer. Quantas pessoas mais ou menos eram? Talvez 15. 15 pessoas. Sempre com o discurso de deixem as crianças em paz, citando o mote que eles dizem. Não é irónico eles falarem dessa questão de deixar as crianças em paz, mas ao mesmo tempo aterrorizaram crianças que estavam na apresentação desse livro? Claro, aterrorizaram já na Feira do Livro. Lembro-me da filha da minha ilustradora muito assustada, ia fazer perguntas, e na FNAC também, eu tinha lá colegas das minhas filhas na sessão. Houve crianças que começaram a chorar, crianças altamente impactadas de repente com esta violência, com esta intimidação, até porque eles ficaram lá muito tempo, além, depois mesmo de eu já ter saído, fizeram um autêntico comício, distribuindo flyers com a capa do meu livro, dizer que era promover a homossexualidade e pedofilia. Mesmo estas palavras, quando são gritadas para uma criança, é agressivo e violento. Para os adultos também. Será que eles terão lido mesmo o seu livro? Porque o livro não faz qualquer tipo de menção
a nenhuma interação sexual ou sequer romântica no limite, não fala na palavra homossexualidade, nem nada que se pareça. A única coisa que fala é de uma autodescoberta de um menino, jovem adolescente, penso eu, ali na casa dos 13 anos, talvez. Da sua autodescoberta, da consciência de ser um pouco diferente, pronto, ou seja, isto é a base do livro. Acho que não leram. Talvez agora já possam ter lido mais alguma coisa. Eu acho que isto começa tudo por lerem apenas um título. E esse título que eu fiz propositadamente para desconcertar, mas a história não. A história também propositadamente quis deixar sempre uma linha muito sensível dos limites. Até porque nessa fase da nossa vida nós estamos de facto a descobrir-nos, a descobrir tudo, os afetos, o nosso corpo, o corpo dos outros. Portanto, nunca quis fechar o livro num gueto, numa bandeira única. Ou seja, o livro não é especificamente de temática LGBT, diga-se, ou seja, no fundo é um livro de descoberta da individualidade. Sim, eu acho que os livros podem ter vários caminhos. E quando eu escrevi o Pedro Costa do Afonso, quis deixar essa abertura a que um menino que se sinta apaixonado por outro menino se possa sentir acolhido, mas um menino que gosta de vestir vestidos da mãe ou da irmã também, ou que um menino ou uma menina que o recreio seja difícil às vezes na escola por causa dos grupos que se vão fazendo nessas alturas, também possa ser trabalhado. Ou não ser nada trabalhado e ser só uma história, porque eu também acho que os livros podem ser só para ser histórias bonitas. Não têm que... Não gosto nada dos livros com manuais de instrução para leitura, porque já vai condicionar. E os miúdos depois descobrem muito mais coisas nos livros, se não forem condicionados. Portanto, não é um livro LGBT, ou pode ser. Essa liberdade do leitor tem que continuar a existir. Sente de certa forma que isto já é um ataque pessoal, ou seja, porque este grupo faz menções muito diretas ao seu nome e ao seu trabalho, inclusive, pelo que sei, já divulgais, ou seja, isto é algo que já afeta o seu cotidiano de uma forma muito direta. Totalmente passa a ser pessoal, porque a partir do momento que não interessa o livro em que eu estou a apresentar, que não era esse, lá não era esse, não é? Isto acontece 2 livros depois do Pedro Costa do Afonso. Portanto, eu já escrevi Todos Temos Umbigo e estava a apresentar o avô Rui. Portanto, passa a ser totalmente pessoalizado. É o meu nome, é a minha imagem que eles mostram, vão tocando na minha esfera íntima, familiar. Já puseram imagens do meu marido, já tocaram nas minhas filhas, para continuarem essa intimidação e esse clima de medo que eles tentam provocar para boicotar os lançamentos, as apresentações, outros eventos. No meu caso, o impacto estaria a mentir se não mostrasse o impacto. É evidente que tem tanto impacto como numa entrevista que eu dei, dizer que a minha filha me pediu se eu podia apagar o livro, e eu expliquei-lhe que não, mas ela é altamente afetada quando tem miúdos nas colónias de férias que lhe vão perguntar: és filha da escritora? És filha da Mariana Jones? A minha avó não gosta da tua mãe. E para qualquer criança, como pode imaginar, Sofia... Que idade é que ela tem? Tem 9. Qualquer pessoa que diga que não gosta da mãe, seja por que razão, afeta. Uhum. Portanto, de repente, termos uma miúda de 8, 9 anos que vê a mãe nos noticiários, que vê a quantidade de entrevistas, que percebe o clima de tensão, de ansiedade, que recebe este tipo de comentários, já na esfera, é evidente que isto tem impacto. E tem um impacto que, depois de noticiado, as pessoas não imaginam. Pois, ou seja, nós vimos, esteve em todos os noticiários, as interrupções,
nas sessões de autógrafos e de apresentações de livro. Mas a verdade é que vai muito além disso, não é? Sim, eu acho que é constante. é constante. Há poucas tréguas. As pessoas, felizmente, com a comunicação social séria, conseguiram perceber que isto são movimentos organizados que vão ganhando força, até com as políticas crescentes a nível europeu, mas as pessoas, depois apesar de perceberem que com os noticiários que isto cresce, que de facto os eventos são violentos, que há uma intimidação, que há um corte às liberdades que considerávamos inabaláveis, não imaginam que isto continua, não é? Que eu recebo quase todas as semanas, se não for todos os dias, alguma story ou algum print de alguma publicação, ou com a minha cara, ou com alguma coisa que eu escrevo, a dizer: sim, Mariana, mas deixa as crianças em paz. Sim, Mariana, mas nunca mais vais apresentar livros. E isto é importante que as pessoas percebam. Houve a certa altura, Jorge de Sena escreveu que não queria morrer sem conhecer as cores da liberdade. Eu, Sofia, já nasci com as cores da liberdade, mas não tenciono deixar de as ver. E por isso encararei sempre estes ataques para não perder a nossa liberdade. Mas de certa forma já interfere com o seu trabalho também? No desenvolvimento de novos livros ou na criação? Interfere sempre. Mesmo aquelas coisas que eu ia escrevendo e partilhando nas redes sociais, já não as faço da mesma forma, já penso 10 vezes, já quase faço uma autocensura por saber que vão pegar. Isto é um bocado triste. Sobre o que eu escrevo, ainda não vão conseguir, até agora, ainda não conseguiram interferir. Consegui acabar o livro muito desafiante que vou apresentar em setembro, que é um livro sobre o cancro pediátrico, daí uma das manchetes, que foi também aqui um livro com uma história com muitas coisas difíceis, muitos limites do que nós estamos habituados a ver e a tocar. Isso eles ainda não conseguiram tocar. Agora, como é que vai ser essa apresentação ou as outras? Neste momento eu já não aceitei a Feira do Livro do Porto ou a de Belém, ou apresentar novamente o Pedro Costa do Afonso, por exemplo, na Ler Devagar, porque de facto, neste momento, se eu aceitasse, ia acontecer novamente um circo como o que aconteceu na FNAC, e eu ainda não sou artista de circo. Portanto, vou-me proteger dessa forma, desse espetáculo. E vou esperar também que, entretanto, que novas medidas possam aparecer e nos protejam, de algum modo, destes ataques à liberdade. Como é que encara a atuação da justiça nestas situações? Há uma queixa, certo? Certo. A justiça é sempre muito... não é tão rápida como nós gostaríamos que fosse, para o bem e para o mal. Neste momento eu acho que ainda há muitas lacunas que devem ser repensadas, nomeadamente até com estes crimes de incitamento ao ódio, nestes crimes que andam pelas redes sociais, que ainda não estão muito explorados, ainda não há grandes enquadramentos. Mas eu quero continuar a acreditar que a justiça acontecerá nos sítios adequados e que eu serei protegida por ela. Ou seja, não receia, no caso de haver uma repetição destas situações, que é bastante provável, não é? Não receia que a coisa possa correr mal, apesar de tudo sendo uma proteção da justiça portuguesa. Sim, eu quero acreditar, só consigo pensar dessa forma, que estou segura. E que qualquer coisa que aconteça numa apresentação futura, que a polícia atuará e sim, eu tenho que esperar que sim. Mas a polícia
registra também o facto de haver essa intimidação pessoal, essa nomeação do seu marido, do local onde ele trabalha, por exemplo, que também já aconteceu? Eu acho que o Ministério Público vai ficando com estes dados todos. E eu quero acreditar que mesmo isto no tempo, para nós seja um tempo infinito, que eles tenham isto tudo em linha de consideração e de importância. Como cidadã, quero acreditar que sim, que eles também estão a fazer o melhor do lado deles. Estamos, de certa forma, com este tipo de situações que acontecem e que aconteceram, não só consigo, mas com outras autoras de livros infantis, nomeadamente com a Lúcia Vicente, que a apresentação do livro no meu bairro também foi interrompida. Não foi o mesmo grupo, mas penso que até algumas pessoas seriam as mesmas. Estes ataques à liberdade de expressão estão a normalizar-se, de certa forma? São, no caso da Lúcia, também foi com membros da habeas corpus. Sim, estão a normalizar, quase que vão ganhando poder, vão ganhando novos seguidores, até porque eles tocam em questões muito sensíveis e muito fraturantes, que é muito fácil alterar a mensagem, baralhar as pessoas, e de facto as pessoas, ninguém quer ter um filho gay, não é? E ficam muito assustadas, de repente, será que o meu filho, ou o meu sobrinho, ou o meu neto vai ler um livro e vai ser gay? Isto é um bocado disparatado. O Ricardo Araújo Pereira ainda escreveu no Expresso uma crónica muito bem feita que diz isso, até parece que as crianças agora não largam os livros, coisa que não é toda verdade. No caso que aconteceu com a Lúcia, que aconteceu comigo, que estão a intimidar também uma outra autora, começa a normalizar e claro que até ao momento são autoras mulheres, que também não deixa de ser curioso, de livros infantis juvenis, como se aqui a questão fosse esta faixa etária. Apesar de depois, o resto dos conteúdos, os videojogos, os conteúdos que vêm na internet, aí está tudo Todas bem. As outras coisas não há possam ser nenhum. Violentas ou misóginas. Já não há, não é? Podem ver pessoas a assassinar, que já não vão ficar assassinos, ou, quer dizer, estas questões ainda são, aliás, se nós analisarmos, e quando eles numa frase juntam pedofilia com homossexualidade, percebemos o nível também de ignorância que levam aqui estes grupos. Mas de facto é muito fácil deturpar mensagens e preocupar pais, avós, professores com a mensagem dos meus livros são para idades pré-escolares, sexualização das crianças. Não é verdade. Os meus livros nem são pré-escolares, porque as crianças têm que saber ler, convém. Mesmo que seja adulto a contar-lhes a história, não é para eles. E sexualização também não faço, ainda que eu acho que me apaixonei pela primeira vez com 8 anos na escola primária. Eu acho que as pessoas também andam esquecidas sobre os seus primeiros amores, mas, ou seja, os livros infantis, abrindo aqui um bocadinho mais o tema em discussão, são importantes para isto, para a criação de empatia, ou seja, não é só uma questão da situação individual e da descoberta de si próprio, é também tentar cultivar a empatia perante outras pessoas. Claro, é descobrir o mundo. A minha mãe sempre me disse que o livro era a melhor prenda que podíamos oferecer a alguém. E eu acho que é mesmo por causa dessa possibilidade de viagem e de descoberta que um livro nos pode trazer. Portanto, uma criança, mesmo que não viaje nunca de avião, pode fazê-lo com um livro, pode conhecer todos os lugares. E isso é dar à criança um poder que de outra forma, não é? O poder do conhecimento e das palavras, muito importante. É de facto podermos mostrar as diferenças, as diversidades, podemos também permitir que se sintam acolhidos num livro, ou até explorar universos muito diferentes.
Se calhar, quando nós pensamos na história do Capuchinho Vermelho e do Lobo Mau, e que contamos isso desde sempre às nossas crianças mais pequeninas, as crianças mais pequeninas ficam assustadíssimas com o Lobo Mau. Eu lembro-me de uma das minhas afilhadas, há muito pouco tempo, eu andei à procura de ter lobos divertidos para ela não ter medo do Lobo Mau. Mas também é importante que as crianças descubram essas emoções também através das histórias do faz de conta. Porque se não é assim, como é que tomam contacto com outras realidades, com outras emoções? As histórias podem fazer também esse papel. Até porque há outras histórias, lá está, que têm muito mais essa componente assustadora. Estou-me a recordar do Hansel e Gretel, por exemplo, em que se perdem, mas há um preconceito adicional quando se tratam temas sobre amor. Curiosamente. Mas se o amor for assim convencional ou no heteronormativo, claro, sim. Ou quando dizem, muitas vezes dizem sobre um título, mas se calhar gosta como amigo. Eu se calhar gosto como amigo. Pois. Porque as possibilidades podem ser tantas e não precisamos de facto de fechá-las. Essa parte agora do mas também me começa a chatear, porque muitas vezes, a propósito destas perseguições à liberdade, muitas vezes dizem pois, mas também foste escrever sobre um tema, também eu não gosto muito. Eu não comprava para o meu filho, mas também atacarem assim numa apresentação é que não. E eu já não digo nada, até porque ao fim deste tempo já não tenho... Mas a questão da liberdade criativa e editorial, ou seja, é esta, não é? Pode escrever sobre o que... Ninguém é... obrigado a comprar, obrigado a gostar. Mas estes grupos exigem a retirada do livro do mercado. Limitam isto tudo. Estes grupos dizem agora que eu não vou apresentar mais livros, enquanto, por exemplo, este livro não sai do mercado. Não percebe nada deste meio editorial, obviamente, mas quer dizer, agora fazem ameaças também à FNAC, fizeram uma estação de televisão, fazem outros autores, fazem eventos de juntas de freguesia, como se de repente este grupo de pessoas primeiro representassem os portugueses e fossem os defensores da moral e dos bons costumes. E agora, esses conteúdos são impróprios. Como se de repente a minha liberdade, que deve ser poder escrever, poder apresentar os livros que queira e poder ler os livros que queira. Eu posso decidir comprar os livros que quero para as minhas filhas. Que eu também ainda não percebi qual é a questão, porque eu não estou a obrigar ninguém a comprar o livro. A comprar o livro. Apelo imenso que comprem os meus livros, não é? Mas ninguém fica sequer milionário com direitos de autores. Portanto, se não é essa imposição, qual é a grande questão? Não é leitura obrigatória. Ainda que fosse. É sempre um livro, uma história. Como são as novelas, como são os filmes, como são as séries, como são os jogos. Os pais decidem ou não que os filhos podem ter acesso. E estes grupos, até nisso, na FNAC eu vi vídeos a insultarem as pessoas que estavam a comprar os meus livros. Ou seja, até quem compra é alvo de... É alvo de discursos de ódio, onde é que nós estamos? 50 anos depois do 25 de Abril, querem queimar livros. E onde se queimam livros, depois queimam-se pessoas. Eu sei que a sua área não era exatamente esta, ou seja, o seu percurso profissional começou noutra área. Porque é que, agora mudando um bocadinho a direção, porque é que escolheu este caminho da literatura infantil? Eu não escolhi, nunca fui muito fazer planos, as coisas vão acontecendo, mas eu formei-me há muitos anos em Educação Social, na Escola Superior de Educação do Porto, e achava que nunca ia fazer Educação Social. Estive nas áreas comerciais de várias empresas e é com a pandemia que eu me vejo a escrever pela primeira vez e
escrevo Caracóis com Cores, um livro sobre emoções, destinado ao público infantil juvenil, talvez para me salvar nessa altura, talvez para me imortalizar. Estávamos numa fase, no início, todos um bocado amedrontados com o que vinha, com este vírus que matava pessoas, e foi uma forma de eu me imortalizar e de imortalizar o amor que tinha pelas minhas filhas. Isto assim, num primeiro impulso. Depois eu tinha perdido na pandemia um tio com cancro, uma coisa rápida, e então achei que a melhor prenda que podia oferecer esse ano à minha família era um livro. E então fiz 50 livros, usei o meu dinheiro de subsídio para fazer 50 livros, contactei gráficas, pedi uma amiga para ilustrar, e portanto a minha primeira experiência é fazer um livro do início ao fim. E ao contrário da maior parte também dos autores, um ano depois tenho a Dom Quixote a ligar-me a dizer que gostava de publicar o meu livro Caracóis com Cores, e eu nem queria acreditar. E que sorte que eu tive. Normalmente no meio que é muito difícil entrar, o mercado infantil está super lotado. Eu tive a sorte de uma das principais editoras ter olhado para o meu livro e querer publicar, e vamos na 3ª edição, portanto correu bem a aposta. Um ano depois, e já fizemos outras coisas, o Vô Rui, outros trabalhos entretanto. Esse do cancro infantil também vai ser com o Grupo Leia, mas é um trabalho pro bono, uma coisa que não vai ser comercial, vai ser para sensibilizar a sociedade civil sobre esse tema. Mas foi um caminho que não foi muito planeado. De repente eu faço Caracóis com Cores e as pessoas que vão querendo comprar, os amigos levam para a escola, e eu fico sempre muito surpreendida, muito grata, e dá-me muito prazer escrever, e gosto muito de perceber o que é que os miúdos descobrem nas minhas histórias e nas ilustrações, que é normalmente também uma preocupação que eu tenho, e que gosto muito de escolher quem desenha as minhas palavras, e os miúdos são incríveis a descobrir os desenhos e os pormenores e a fazerem perguntas que eu nem sei responder bem, fico sempre muito atrapalhada e eu, como é que fizeste isso? E fascinada ao mesmo tempo. E na verdade nos miúdos são muito simples a ouvir as histórias, a lerem as histórias, a arrumarem as histórias. Nós é que já complicamos isto. Ou seja, estas questões não surgem na cabeça Nada. Do público-alvo dos livros, digamos assim. É tudo muito simples. É mesmo fácil. Sentem, noto muita empatia quando sentem que, por exemplo, o Pedro sofre, ou o Afonso sofre no recreio, ou da personagem do Caracóis com Cores, com a Laura, com a chegada da irmã. Normalmente são muito empáticos e revêem-se. Então na raiva, no Caracóis com Cores, a página da raiva, a irmã mais nova é vista como um polvo, né? Com não sei quantos braços que vai atraindo. Porque, ou seja, é um menino que tem uma nova irmã. É uma menina que tem uma nova irmã. Depois é tudo o que aquilo implica na vida dele, não é? A atenção depois que é direcionada para a nova bebé, etc. E portanto, quando eu conto essa parte, ou quando os miúdos leem, adoram, não é? Todos, quem é que dá irmãos a estas crianças, não é? Porque todos sentiram raiva, todos levantam dedos a dizer que já sentiram que tem um irmão mais novo que faz isso, e que puxa os cabelos e que pega nos brinquedos. Portanto, é muito fácil com as crianças perceber isso. Mesmo até com Todos Temos Umbigo, que foi um livro mais difícil, com as reclusas, com os bebés, com as mães. Foi um livro feito, só para contextualizar, pegando em histórias de mães reclusas, que depois há ali uma fase, ou seja, quando as crianças estão com as mães, só o podem fazer até aos 5 anos de idade, se as mães ainda estiverem em reclusão. E depois há um período em que obrigatoriamente têm de se separar uma separação das mães, porque já não podem permanecer no estabelecimento prisional.
Sim, e partindo dessa premissa, dessa separação abrupta que as mães têm na ala das mães, que é aos 3 anos, máximo 5, os filhos são retirados, desafiaram-me a fazer uma história que tocasse nesse vínculo. E eu visitei as prisões, quis falar com as mães, quis perceber, quis conhecer os bebés. Portugal é um dos países com mais tempo que os bebés podem ficar com as mães, mas é uma separação de facto duríssima. E 90% das reclusas são mães, mesmo que não seja naquela face. E portanto todas sentem esta culpa. E quando eu escrevi a história, escrevi muito rápido esta história. Quando fui ler às mães e quando deixei a história, percebi que estava feita. Elas devolveram-me coisas escritas e desenhos, apropriarem-se já de frases da história. E mesmo nessa história tão particular, tão difícil, é ilustrada pela grande Evelina Oliveira, que utiliza lápis de cor. E utiliza muito poucas cores, até para dar liberdade que as crianças possam pintar os espaços em branco. E as crianças ouvem atentamente a história, quase num silêncio ainda maior, um silêncio mais importante, porque o que estão a ouvir é mesmo novo. E, portanto, percebem aquela separação, mesmo que não percebam bem que é prisão ou se também fez asneiras. A minha filha mais pequena, quando eu escrevi essa história, porque eu uso-as como cobaias, a história, o livro chama-se Todos Temos Umbigo. E fala da relação umbilical. E porque, de facto, independentemente de onde estão as nossas mães, todos, ainda não conheci ninguém que não tenha um umbigo. É a primeira tatuagem de amor, mesmo que depois possa ser numa nova barriga, numa nova casa. E eu leio a história e uns dias depois estava-me a vestir e a minha filha disse-me: olha mãe, olha o umbigo da história. Eu percebi que a história estava feita. E já em livro, leio-lhe a primeira vez, a mostrar as imagens, olho para ela e ela estava a chorar, 5 anos, chorar. E eu: posso não ler mais, Clarinha? Mãe, a história faz-me chorar, mas eu quero. Mas quero ouvir. Era emocionada com a história. E eu acho que isso também é importante, quando temos essa capacidade de fazer, de comover, não é? De trazer emoção, também é importante. Não tem que ser só tudo divertido, as histórias incríveis de super-heróis, às vezes podem ser assim, simples, que toquem só um bocadinho, que se possa ir lá revisitar. E na verdade depois o que os adultos já me dizem é que eu também achava que era só um bigo, que era o bigo, era 2, 3 bigos, portanto essa brincadeira também não tenho muito. E os livros têm de facto esse encanto também, não é? Esse encanto de nos tocarem, de nos poderem fazer chegar lágrimas aos olhos. Foi propositada esta sua abordagem de temas mais complexos, mais delicados nos seus livros? Foi algo planeado? Não, Sofia, e vou dizer que eu até estou um bocado farta de livros com causas. Não. E da mesma forma que não planeei chegar aos livros infantis juvenis, eu sempre achei que os escritores eram seres especiais que viviam em lugares muito distantes e, portanto, nunca me vi nesse lugar. E com os temas, o primeiro, o Caracóis com Cores, foi sobre as emoções, porque estávamos em casa fechados e era como se eu tivesse assim uma lupa a ampliar as emoções que estavam todas à flor da pele. O segundo, a Clara, a Menina de Olhos de Céu, toca nos temas da guerra, de recebermos pessoas de outros lugares, de não percebermos a língua, dessa dificuldade. Até porque está escrita em 3 línguas. Tá. Aliás, 4. Português, inglês, francês e ucraniano. Porque começou o conflito da Ucrânia e isso começou-me a tocar, como é que estas mães faziam para adormecer os filhos, vir sem malas, de repente, para um país que não percebem absolutamente nada. E eu achei que um livre abraço era uma forma de receber estes miúdos refugiados, estas famílias. Então esse livro chega para ser oferecido a mais de 1000 crianças refugiadas. Mas foi sem
pronto, aconteceu. O terceiro foi o Pedro Costa do Afonso, também por perceber que ainda era importante falar disto em todas as famílias, sobretudo para esta faixa etária, ali entre os 11 e os 100, que não querem ler nada, que estão ali numa fase ranhosa, mas se o livro tivesse pousado assim num aparador, eles provavelmente, e se ninguém tivesse a olhar, eles provavelmente vão pegar e vão ler, pelo título. E depois vem o Todos Temos Umbigo, também assim num correr de desafios, um projeto de responsabilidade social. Estavam a renovar 7 espaços no estabelecimento prisional de Tiros, e vem a minha participação dessa forma. E depois o Avô Rui, o último, que é um livro... Que é sobre o Rui Nabeiro. Sobre o Sr. Rui, um livro de promessa, um livro que eu lhe perguntei se podia escrever e que ele, emocionado, me disse para avançar. E aí, para mostrar, foi depois até de ler biografias infantis, como a da Frida. O Sr. Rui era uma personagem mesmo digna de estar aqui numa biografia infantil. O exemplo, como ele gostava de crianças, ser nossa contemporânea, as pessoas poderem saber onde é que ele viveu. Aliás, Campo Maior existe no mapa por causa dele, não é? E talvez podemos falar de responsabilidade social através de uma pessoa que começou tão cedo e com nada. Mas essa responsabilidade social, digamos, atravessa então todas as suas obras. Pois, talvez tenha sido o meu encontro com a educação social, também sem ser muito planeado. Apesar de dizer, estou um bocado cansada de causas, eu gostava de escrever livros sobre caracóis que chegam na primavera num jardim. Nunca consegui fazer assim, acho que ainda um dia, talvez. As causas vão acontecendo, mas talvez seja este lado da formação e de posicionamento que a educação social também me deu. Também o facto de ser filha de pais jornalistas também possa também dar outro olhar, o de ter conhecido durante o meu crescimento muitos artistas, escritores, de certa forma vão dando, é como se deixassem post-its de sensibilidade ou de olhar ou de caminhos, mesmo sem ter muitas vezes percepção deles. Aliás, eu lembro-me em miúda, eu não gostava nada de jornais nem de livros. Eu li As Viagens de Júlio Verne porque nas férias, porque a minha mãe dizia, ainda tinha que fazer resumos, achava muito enfadonha. Era uma obrigação. Era uma obrigação e eu tinha um bocado de ciúmes dos livros e jornais, quer dizer, os meus pais viviam Estão aqui a falar aquilo. de viagens e eu não era nesse sentido. Estão aqui a falar de viagens e eu nas férias. E eu acho que os livros e os jornais sempre ocuparam um espaço tão grande em minha casa e eu acho que era muito afetivo. Acho que era muito afetivo. Acho que eles tinham que ocupavam quase mais espaço do que eu, achava eu naquela altura, e talvez também esses filmes vão ganhando depois outros contornos quando somos crescidos e percebemos de facto que o livro continua a ser talvez uma das armas mais poderosas que podemos ter. Com este mediatismo que lhe trouxe estas situações, estas interrupções, sendo uma responsabilidade acrescida no desenvolvimento de futuras obras? Olha, sinto responsabilidade até nos posts, por exemplo, de um Instagram. Ou menos liberdade. Essa liberdade de, quando eu escrevi a primeira história, que não tinha, era para a minha família, quer dizer, ninguém me ia dizer, que porcaria, não é? Iam ser simpáticos. Talvez eu não tenha essa liberdade, essa mesma liberdade, e procuro que, não quer dizer que essa responsabilidade vá fazer sempre livros com causas, espero que não, espero que sejam coisas mais leves, ou não, mas sim, até porque estes novos tempos exigem que nós sejamos pessoas e cidadãos comprometidos,
que não esperemos quando, só na altura que vem ter connosco. Estamos comprometidos em tudo, com esse lugar de empatia pelo outro, com o que acontece ao nosso lado, que tenhamos os olhos, que olhemos nos olhos da face dos outros, porque senão, de repente, ficamos muito reféns desses outros umbigos, não é? E isso é um perigo para os tempos futuros. Há um outro pormenor que eu queria questionar ainda antes de terminarmos, que é a questão da linguagem inclusiva. Um livro ou seja, a outra autora cuja apresentação foi interrompida, Lúcia Vicente, dos focos é o facto também dele ser escrito em linguagem inclusiva. Aliás, ele não foi sequer incluído no Plano Nacional de Leitura por esse motivo, porque um dos critérios para a inclusão de obras, não é só este, mas um dos critérios para a inclusão de obras no PNL é a correção ortográfica, ou seja, a linguagem inclusiva ainda fica neste limbo que é considerado um erro de escrita, etc. Qual é a sua opinião sobre esta questão? O livro No Meu Bairro é um belíssimo livro. O não ter entrado para o PNL por causa da linguagem, para mim não seria um critério. Para mim. Eu não teria que saber os outros critérios, até porque eu acabei de ler um livro de poemas de um autor português, até que ganhou um prémio Leia, que separa palavras até no final dos poemas, e eu não passo a escrever dessa forma. Claro que estamos a falar de outro universo, outra faixa etária que ainda estão em aprendizagem. Eu também acho que pode ser um papel importante dos professores e dos educadores e das famílias poderem também dar direções e de explicar o porquê que há um livro, que às vezes até, porque este livro até pode estar à frente do seu tempo, explicar porque é que há autores que fazem livros com uma linguagem diferente, o porquê de o fazerem, e isso pode ser extremamente rico e didático para explorar essas questões inclusivas. Ainda que, para mim, eu não escrevo dessa forma, eu não acho que acho que pode ser, acho que as pessoas podem sentir acolhidas com uma linguagem inclusiva, ainda que eu acredite que há muitas outras formas de acolhermos as diferenças, mais do que com as palavras, com os gestos, portanto, aqui os critérios do PNL são sempre e outra coisa, que é o facto de não estar no PNL, que o PNL continua a ser um selo muito importante para os livros infanto-juvenis. Reconhece essa importância? Eu questiono porque o Gerador também publicou há coisa de 1 ano e meio uma reportagem em que fazíamos uma análise ao PNL e aquilo que verificámos é que muitas das vezes o critério tinha pouco rigor, ou seja, no limite todos os livros poderiam ser incluídos desde que não tivessem erros e que o tema fosse adequado à faixa etária. Pronto. Pois, eu considero que o PNL é um selo importante, é um selo ainda, é um plano que promove a leitura na infância, e isso é sempre muito importante, continua a ser muito importante. Podiam existir muitos PNL, como o Plano Nacional das Artes, tem um papel fundamental neste artivismo desde cedo, mas o PNL, apesar de ser um marco ainda importante nas escolas, para alguns pais, ainda assim eu encontro belíssimos livros que não estão incluídos lá e não deixam de ser belíssimos livros. Portanto, eu acho que o PNL continua a ser muito importante, continua a haver um reconhecimento desse selo, mas também já se encontram muitos livros fora dele, com um ótimo rigor, portanto... Esse selo tem alguma influência nas vendas das obras? Eu sei que também tem obras incluídas. Não, eu
Estou à vontade, eu ainda não tenho nenhum livro no PNL. Mas estão na calha já. Vamos ver, agora, vamos ver. Agora, não sei se significa mais vendas, pode significar mais recomendações de leitura. Até porque muitas vezes ainda há muitas pessoas a irem a essas listas ver quais são os livros que o PNL recomenda. Até porque há pais que recorrem até para, por não saberem mesmo, recorrem a essas listas. Portanto, continua a ser muito importante. Ainda que não seja decisivo, muito menos nas vendas. Aí eu posso falar. Portanto, que no Caracóis com Cores vou na terceira edição e não estava no PNL, portanto não é decisivo esse selo para se vender muito, nem para ser um livro com muita qualidade. Para terminar, o que diria a alguém que está a iniciar um percurso nesta área? Para escrever bem, para escrever bem e que seja um bom ou uma boa embaixadora da promoção da leitura e da liberdade. Ok. Obrigada. Obrigada Mariana, por estar aqui connosco. Até à próxima. Obrigada.